Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está aqui conosco no Arco 43, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo, cola conosco, que hoje o papo é muito bacana. E antes de começar o nosso papo, feliz ano novo para todos vocês. Eu sei que a gente já tá aqui, né? Já passou alguns meses, já passou um tempinho, um mês e um quebradinho do ano, já estamos ali em fevereiro, chegando março. Sei que nós já estamos aqui, mas eu não vi todos vocês ainda, não fomos brindados com essa troca de áudio, de ouvidos aqui, todo mundo junto. Então, feliz ano novo para vocês. Espero que o carnaval tenha sido legal, que vocês tenham conseguido descansar, que esteja todo mundo bem, porque este ano, como todos os outros, é aquele ano atípico que a gente vai se virar, trabalhar bastante, correr atrás da educação, construir o futuro que nós queremos. E esse futuro é agora. Muito bom ter todos vocês aqui, viu? Vambora! E hoje o nosso tema é algo que urge. E há muito tempo, desde que eu estava em escola, até um pouco antes, quando eu era criança, nós já conversávamos sobre as mudanças climáticas. E não é mais, será que vão chegar as mudanças climáticas? O fato é, as mudanças estão afetando a sala de aula hoje. Como nós vamos enfrentar? Essa é a pergunta. Elas chegaram, nós temos que lidar com essa conta nesse momento. E para conversar sobre esse tema incrivelmente necessário hoje, tenho aqui comigo ela, aquela que é o meu tufão, meu furacão, meu raio de sol, a minha mudança climática mais importante, Regiane Taveira. Tudo bem com você, Rê? Que delícia, que delícia! Olha, e falando, né, de mudanças climáticas, e olha como eu estou. A mudança climática mexe com tudo, não é? Tá meio Saúde, gripadinha, né? né? Tô gripadérrima, mas bora que a gente tem que fazer o programa, não é? Da melhor forma. E acho que você colocou muito bem aí, assunto antigo, e eu brinco, né? Que o poeta já dizia amor antigo. Então é uma coisa que a gente já fala há muito tempo, e na escola eu também, já desde criança, olha que eu sou bem mais velha que você, não é? Mas isso já faz parte e, assim, não tem como se esgotar, não é verdade? É um assunto que não se esgota. A gente vai continuar e vamos tentando e fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Mas vou parar por aqui, porque senão, Keller, eu vou atropelar tudo, né? Vou atropelar os convidados, você, porque eu falo demais. E eu sei que a gente vai conseguir falar bastante aqui, ajudar bastante aí os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, a pensarem nas aulas para 2024 com relação ao tema. Perfeito, perfeito. E junto conosco para compor esta mesa incrível, temos alguém que já frequentou essa mesa em outro momento no passado, gravou conosco o programa 171, onde nós conversamos sobre nós professores, né? Se nós estamos atentos às transformações sociais, né? Temos aqui conosco a presença dele, nosso ilustre Levon Boligian, que é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual Paulista e também professor de Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense e autor aqui da Editora do Brasil, um dos nossos grandes autores, em companhia de mais uma pessoa que eu vou apresentar já já. Como você tá, meu querido? Tudo bem? Prontinho para o nosso papo? Tudo jóia, tudo bem, Keller. A gente vai fazer um programa bem legal hoje. Perfeito, perfeito. E junto conosco, compondo esta mesa, está ela, a Andressa Turcatel Alves Boligian, que é bacharel e licenciada em Obrigada. Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, mestra em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, arte educador em artes visuais pela Universidade Estadual de Londrina e autora aqui, além de especialista em gestão ambiental pela Universidade Federal do Paraná. É outra grande autora daqui da Editora do Brasil que compõe os nossos materiais e que vai nos ajudar a entender eu, você, nós professores, como a gente lida com esse tema em sala de aula. Tudo bem contigo, Andressa? Pronta para o papo? Tudo jóia, Kelly, tudo tranquilo. Vamos conversar sobre isso um pouco, né? Importante e necessário. Para começar esse papo, é importante que a gente entenda que a sala de aula ela reflete a realidade contemporânea, aquilo que nós estamos enfrentando no mundo. E por isso é importante que a gente também inspire ou trabalhe com essas ações concretas que moldam um futuro e um futuro sustentável. Diria até que é muito difícil existir um futuro fora de uma visão sustentável para o amanhã, por isso que é importante.
Hoje nós vamos abordar uma questão que promete ressoar muito ao longo do ano de 2024, que são as mudanças climáticas. Um tema fortíssimo, inclusive para uma redação, no Enem, nos vestibulares, um trabalho que deve ser abordado ao longo do ano. À medida que assim, como nós entramos em 2024, várias dessas mudanças do clima se tornaram esse tema central, porque vem nos impactando de diversas formas, muito fortemente desde os anos anteriores e especialmente no ano passado, onde recordes que nós não queríamos bater estão sendo batidos, de frio, de calor, de dificuldade, de aumento, de vários problemas. E é diante desses desafios climáticos que são iminentes que surge a necessidade urgente de nós repensarmos também o nosso papel como educadores. Nós temos responsabilidade na educação, na construção do futuro? A resposta é claro, é sim. Então, como nós podemos, na sala de aula, preparar nossos estudantes, os alunos, para se tornarem os cidadãos inovadores e comprometidos que nós precisamos para o futuro sustentável? Essa é a pergunta. E hoje nós queremos discutir juntos aqui como que nós, professores, educadores, podemos enfrentar esse cenário. Como enfrentar esse cenário climático e inspirar ações que sejam concretas entre os nossos estudantes. Como nós podemos integrar o tema das mudanças climáticas no currículo de uma maneira que seja impactante e transformadora. Como nós podemos fazer esse tema que muitas vezes parece difícil ou pior, parece meio batido, sendo que não é. É importante sublinhar isso. Nós já ouvimos há algum tempo, mas sempre se modifica, novas descobertas são feitas e novos recordes que nós não queríamos bater estão sendo batidos. Então, sempre se renova. Como que nós podemos discutir esses temas? E para enriquecer essa discussão, temos aqui nossos dois especialistas que não só compreendem os desafios do momento, mas também contribuem muito para a formação das futuras gerações por meio de seus trabalhos aqui na Editora do Brasil. Ambos são autores renomados na área da geografia e têm títulos lançados aqui pela editora que trazem uma perspectiva única para o debate. Então, vamos lá. Para começar, Regiane Taveira, eu sempre começo perguntando para você. E logo no começo, a gente falou um pouquinho que nós já ouvimos falar sobre as mudanças climáticas há algum tempo. Quando foi que você se deu conta de que o mundo estava mudando em questão de clima? Nossa, Keller, vamos lá. Lembrando minha época de escola, olha, lembrando minha época de escola, é verdade. É ali por volta de finalzinho dos anos 80, começo de anos 90, pensando mesmo ali na época do magistério ainda, que né, era o antigo ensino médio, eu fiz técnico, né, o ensino médio, enfim. As chuvas, eu lembro que eu morava num lugar, olha que interessante como isso deixa a gente, impacta mesmo na vida da gente. Se Sim. chovesse demais, eu não conseguia atravessar a avenida para chegar na escola. Então, os dias que chovia muito, eu voltava, não tinha como atravessar. E aí eu já ficava pensando, eu falava, gente, que loucura. O que está acontecendo? Fora que tinha uma ladeira também, aquilo virava um rio, né? Um negócio muito complicado. E aí, naquela época, eu já estava começando a fazer estágio, né? Iniciei ali nos anos iniciais, hoje anos iniciais, e eu lembro que eu brincava muito com eles, mesmo sem ter, tudo é claro, a gente vai amadurecendo e tomando mais conhecimento, estudando, óbvio, porque você até colocou só um link aqui, falando, né, que tipo de profissional eu sou, eu quero ser, porque eu preciso estar sempre me aperfeiçoando para Sim. poder chegar nestas crianças e nesses adolescentes. E eu lembro que naquela época, quando eu entrava numa sala para estagiar mesmo, que aí a Regiane fica um pouquinho, substitui, que ela era aquela coisa, não é? Eu brincava muito com eles com a questão dos animais. Que animais vocês conhecem? Quais já existiram e não existem mais? Eu tinha sempre essa coisa, e eu tô falando que é uma época que eu ainda não tinha, e eu sei que ainda falta muito, não é? Tanto conhecimento para trabalhar estas questões. E por isso que agora volto ali naquele link que você falou, e acho que é super importante o educador, o profissional, né? O professor, a professora estar antenado e ir colocando temas ali na sua sala. Todo mundo sabe que eu sou dos anos iniciais, os meus pequenos, mas é lá mesmo que se começa tudo, não é? É você ter ali uma estrutura, ensinar, olha, né, ensinar não, desenvolver habilidades. Eu acho que é uma coisa que Perfeito. também já demorou para a gente mudar. Sabe o que eu vejo muito, Keller, quando eu falo quando a gente fala dessas questões de se reconstruir, de transformar, que cidadão eu quero formar?
primeiro, e não estou aqui generalizando, não é? Primeiro, a gente precisa entender o que é trabalhar com conteúdo e o que é trabalhar com habilidade, que ainda tem gente que não entendeu isso. E vai muito além, desenvolver habilidade, é você desenvolver nele realmente o protagonismo, o aluno ele vai ter ali um autoconhecimento, o professor vai ir mediando, vai ajudando, vai criando toda aquela empatia, é diferente. E por que que eu estou falando disso? Porque esse é um assunto que precisa que o aluno realmente seja muito Sim. seja protagonista para ele entender, não é quais são os caminhos, não é? Não adianta a gente limitar as sacolas plásticas, os canudos plásticos e o lixo eletrônico está gigantesco, não é? As pessoas compram e descartam. E como é que fica todo esse consumismo? A gente também precisa ir trabalhando. Então são vários pedacinhos ali, não é? Mas que se a gente começa ali com os pequenos, eles sabem refletir muito bem e olhando, né, Keller? É o que eu falei. Eu conseguia olhar para a minha realidade, eles também conseguem. E é refletindo a sua realidade que você vai mudando, que você vai se transformando, e então, né, tentando ser aquele cidadão que vai contribuir para melhorar um pouquinho, né? Porque a gente não consegue mais voltar e melhorar tudo. É ir melhorando mais um pouquinho. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito da tua fala, Rê, e olhando aqui, né, o currículo inicial, a biografia rápida que eu falei sobre a Andressa, viu, Andressa, que eu tive um professor que ele era professor de artes, né, era arte educador, o Val, e ele foi um dos primeiros professores que na minha época, ele chegou pra mim e pra sala toda, né, e quando a gente tava muito naquelas coisas da solução individual para o meio ambiente, né, menos banho, menos tempo no banho, sabe, aquelas soluções que são particulares, e ele falou assim: legal, mas vocês têm que ser cidadãos críticos, porque a gente precisa de mudanças políticas e sociais de maior escopo. Não quer dizer que você não possa fazer, mas vai para além disso. Então ele foi um dos primeiros que sentou para direcionar, né? E a arte tem um poder muito grande para essa questão. E deixa eu aproveitar, Andressa, que eu puxei você, para começar com uma questão que ela é bem básica, mas ela vai ajudar a nós, outros professores de outras disciplinas também, a entender o trabalho da geografia, porque, bom, vocês são autores renomados em geografia, né? Quando a gente fala sobre o papel da disciplina geografia na abordagem das mudanças climáticas, como que a gente pode observar, como que a gente pode entender, como que funciona essa integração, o que que cabe à geografia como trabalho e qual que é a forma mais eficaz de utilizar ela dentro do currículo escolar para essa finalidade de consciência, de discussão, de percepção sobre as mudanças climáticas e até intervenção, né, a partir de cidadãos mais críticos ao longo do tempo. Como que funciona? Então, Kelly, pensando a respeito disso, eu acho que algumas ideias assim importantes a gente precisa colocar. Uhum, As questões ambientais, de modo geral, né, o meio ambiente, aquela discussão que engloba também as mudanças climáticas, né, porque as discussões ambientais elas têm uma complexidade muito grande, elas são sim. muito amplas, né? Então, quando a gente fala sobre isso, dentro da geografia, a gente tem algumas abordagens mais específicas. Então, a gente trabalha com conteúdos mais específicos ali de conhecimento da natureza relacionado a as questões, como que eu posso colocar assim, mais de natureza física do planeta, como que funciona tudo isso, como isso acontece, né, de modo geral, na hidrografia, na climatologia, enfim, a gente tem várias questões que eu acho que são importantes discutir. No entanto, todas as disciplinas ou todas as áreas, elas são importantes para abordar essas transformações, essas mudanças que a gente vem tendo e vem observando, né? Uhum. Então, quando a gente pensa num conteúdo específico da geografia, e elabora melhor esses conceitos e vê que eles estão amplamente difundidos dentro de outras disciplinas, de ver que é possível fazer um trabalho, né, em conjunto com outras disciplinas também. Então, como eu penso muito em artes, né, nas questões relacionadas às manifestações artísticas, às expressões artísticas de várias formas que a gente conhece, né, que estão relacionadas aí tanto à música, à dança, as artes visuais, né? Então, a gente vê que existem muitas possibilidades de trabalho relacionadas a essas questões, que são questões ambientais ou até relacionadas às mudanças climáticas, como a gente tem colocado aqui, né?
Então, existe uma eh, amplas possibilidades de trabalho, né? E eu só resgatando um pouquinho assim da minha história dentro da geografia e das artes visuais, que eu acho até legal a gente relembrar, né, e citar. Eu desenvolvi alguns trabalhos que foram trabalhos poéticos, né, poética dentro das artes, mas também que tinham muito a ver com a geografia, porque eu sou geógrafa, minha formação inicial é em geografia, né? Então eu trouxe para dentro das artes aquilo que eu visualizava, que eu aprendi, o que eu sabia, o que eu carregava da geografia. Então eu trabalhei, por exemplo, com técnicas que usavam a terra como pigmento, né? Trabalhei Ai, que legal. muito tempo com isso. E, e é muito legal porque você começa a fazer relações muito importantes. E aí você vê que isso acontece lá nas artes, que isso acontece na geografia, que isso acontece nas ciências e que você consegue relacionar isso dentro da língua portuguesa com poemas, enfim, são inúmeras possibilidades, né? Então, isso é uma questão importante para a gente ressaltar, porque é muito possível fazer isso em sala de aula, né? E as nossas propostas, muitas propostas, elas têm esse fundo, né, de objetivo, como objetivo, para levar ao professor essas possibilidades de trabalho tanto relacionado a temas, né, que são esses mais polêmicos que a gente trabalha, porém trabalhados de forma geral em outras disciplinas, Muito né? Eu queria bacana. complementar, se for Claro, possível, por favor. essa ideia, tentando responder, né, o que você colocou também, no seguinte sentido, a respeito de como que a geografia vê, né, essas questões e qual é a particularidade, né, a contribuição que ela pode dar. A geografia, ainda que ela seja considerada uma ciência social, a gente sabe que ela se desloca muito bem, né, tanto usando categorias e conceitos das áreas das ciências humanas, quanto com conceitos da área das ciências da natureza. Então, eu acho que a gente consegue fazer essa ponte, essa integração que às vezes é muito cara para outras disciplinas, não que não seja possível, né? E tem uma particularidade também que eu acho que a gente deve ressaltar, que é o fato de que nas aulas de geografia a gente consegue trabalhar a espacialidade, né, desses fenômenos, né? Trazer o aluno para entender em que escalas espaciais é possível que esse fenômeno aconteça. Então, o nosso tema de hoje é mudança climática. Quando a gente fala em mudança climática, a gente tem que pensar essa mudança em escalas diferentes espaciais, né? Porque você tem aquilo que acontece em escala global, você tem também as alterações em escala regional e também as alterações que ocorrem em escala local. Então, vamos falar do local, por exemplo. Exemplo, né? As ilhas de calor nas cidades. Antigamente, a gente lembra muito, quem é da geografia, lembra muito, quando a gente fala de ilha de calor, do trabalho da professora Magda Lombardo, né? Que ela falava de ilhas de calor nas metrópoles, né? Então, porque a gente achava que era só cidade grande que tinha ilha de calor. A gente sabe que mesmo pequenas cidades, né, do interior, hoje sofrem com ilha de calor, né? Então, a gente também tem que entender nessa escala as alterações, porque é uma mudança provocada pela sociedade. Só existe ilha de calor porque eu tenho o urbano, porque eu tenho a cidade, né? E mais do que isso, essa ilha de calor ela vai ser mais intensa ou menos intensa, dependendo do tipo de superfície que eu tenho nessa área. Então, se eu tenho uma cidade toda impermeabilizada, cheia de asfalto, cheia de concreto, que não privilegia a área verde, que não planta árvore, que você não tem arborização nas ruas, ela vai ser uma cidade muito mais quente do que outra, né? Onde você tem mais áreas verdes, menos superfície que absorve calor e reflete pouco calor, né? Por isso que no geografia, no GEL, né, na nossa coleção de geografia, por exemplo, do sexto ao nono, a gente já vai trabalhando esses conceitos com os alunos. Então, eles já vão aprendendo o que que é albedo,
né? Absorção e reflexão de energia, que são coisas que parecem que são das ciências, da física, né? Mas que na geografia a gente precisa muito desses conceitos também para poder entender quais são as alterações na escala do local, né? Na escala local. Nossa, muito bacana. E deixa eu É, já pegar um elogio rápido para vocês, porque ouvindo um pouco de vocês dois, eu consigo entender por que que a obra ela ressalta tanto a interdisciplinaridade, né? Com essa conversa tão forte quando a gente fala sobre natureza, sobre artes, é impossível não ter essa possibilidade de integração tão grande tendo vocês como autores, né? Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Quer falar uma coisa, Andressa? é, na verdade, eu ia continuar aqui com essa conversa que o Levon está colocando, que é algumas coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente trabalha o tema mudanças climáticas, né? Uhum, por Então, favor. algumas coisas importantes para a gente ressaltar seria assim: o que são as mudanças climáticas? O Ótimo. que é isso? Né? O que é isso? E aí a gente começa a pensar que mudança climática, na verdade, ela acontece em várias escalas, como ele acabou de falar, acabou de falar da ilha de calor, ele está falando de uma mudança, né, ou de um fenômeno que acontece localmente, né? Porém, a gente tem as mudanças climáticas que são observadas regionalmente ou então mundialmente. Então, são coisas diferentes que a gente precisa ter claro, né? E que o professor, é importante que o professor tenha isso claro para poder realmente fazer esse trabalho dentro da sala de aula. Então, por exemplo, como que a gente vai falar com um aluno lá do Fundamental 1, do segundo, do terceiro ano, numa mudança de uma mudança climática que está sendo pensada em nível global? É muito diferente de quando você trabalha com um aluno do ensino médio, Com certeza. entende? Então, a mudança climática, ela acontece tanto em escalas diferentes no planeta, na superfície, né, em todo o espaço geográfico, quanto na abordagem que você precisa ter com os alunos, dependendo do segmento que você está trabalhando, né? E aí entra uma outra questão importante que a gente precisa conversar, que são os atores dessas mudanças climáticas. Quem são os atores dessas mudanças climáticas? Será que lá o aluno do segundo ano ele está pensando globalmente que o mundo está se transformando, que as temperaturas estão aumentando? Como que é essa visão para ele, né? Então, a gente precisa também pensar nesses atores das mudanças. Então, É um assim, trabalho. Keller, uma coisa que acho que é muito importante nessa discussão que a gente está trazendo aqui hoje, porque esse é o foco é o professor, né? Vamos dizer assim, né? Como é que ele aborda isso em sala de aula, né? Vocês disseram, relataram, né, que desde os tempos de escola de vocês isso já vem sendo dito, né? Então, como é que a gente pode... Bom, mas e aí? Se já faz, né, algum tempo que isso é malhado na escola, qual que é a diferença para hoje, né? Eu acho que a diferença é a seguinte, é o foco que você consegue dar. E eu vou pegar um pedacinho de uma fala que você falou aí, do seu professor de artes, né? Sim, sim, de artes. Ele tem toda razão, porque acho que o diferencial na história toda é, de fato, você focar no desenvolvimento do espírito crítico, do senso crítico do aluno. Agora, o que que é esse bendito, né, desse espírito crítico? O que que significa isso? De maneira, a gente pode estar discutindo, a gente poderia falar disso o dia inteiro aqui, né? Sim, sim. Mas, resumidamente, é dar as condições, né, os aparatos ou, né, como a colega falou, né, trabalhar as habilidades, né, ou instrumentalizar esse aluno para que ele consiga fazer a leitura, uma leitura própria da realidade, mas uma leitura que não esteja baseada no senso comum, né? Não dá para ser senso comum, porque Porque a gente está na a gente escola, está na escola, É. Exato. escola né? ensina ciência, a ciência ela não pode se basear só no senso comum. E aí um alerta muito importante, porque assim, o que a gente vê muito na questão da mídia, que está cotidianamente falando para a gente, que está aquecendo, que está aquecendo, que está aquecendo, que está mudando, que está intensificando,
as coisas ficam muito no plano, eu vejo, né? Eu posso estar equivocado, mas assim, é uma sensação que a gente tem, enquanto educador, de que fica muito no plano da questão apocalíptica, né? É o fim do mundo, É. né? Não tem mais o que fazer, né? Ou se tem, é muito difícil, então, assim, pode ser que a gente não consiga, né? E estamos caminhando para o fim, né? É mais ou menos isso que a gente percebe. E se deixa de falar, como a Andressa, né, colocou agora por último, de discutir quais são, não só explicar o que está acontecendo e como está acontecendo, mas quem é que provoca tudo isso. Bom, mudança climática existe desde que a Terra existe. O clima, aliás, vamos falar bem a verdade que cá entre nós. É uma quebra de paradigma muito importante que a escola, uma lição de casa da escola que não está sendo muito bem feita, é de que a gente tem que quebrar essa ideia de que a natureza ela é algo estático, né? A natureza Sim. não é estática, ela é amplamente dinâmica, ela é sistêmica, né? Então, essa é uma discussão antiga já dentro das ciências. Mas na escola, não há uma transposição didática, vamos dizer assim, eficiente para quebrar essa forma, né, de se trabalhar, né, os conceitos, os conteúdos. Então, o que que a gente percebe? Que a gente ainda tem uma bela de uma lição de casa a ser feita no sentido de quebrar com essa ideia, né? Eu estou falando isso por quê? Porque ainda a gente vê muito na escola, por exemplo, e mexendo um pouco com a nossa colega, né, que é trabalha com os pequenos, é, assim, estações do ano. Então, assim, a passagem das estações do ano, como se fosse algo assim. Então, 3 meses, né, de Exatos, né? calor, 3 meses de temperaturas mais frias, a época das flores, a época dos frutos, né, aquela coisa assim. E como se isso fosse uma passagem, é, como algo que fosse harmonioso, né? E que, assim, deu o dia 23 de março, acabou o verão, vai começar, né, a primavera, né? Não é assim que isso acontece. Ainda mais num país tropical como o nosso, que na verdade você não tem 4 estações no ano, você tem duas. Uma muito quente, uma Muito menos frio. quente, e que o que vai diferir aí é É, que uma chove mais e outra E chove menos, né? Exato. dependendo do lugar e de outros fatores no E Brasil, né? também. Mas dependendo, a gente sabe exatamente do lugar, né, a região do Brasil, e agora a gente conhece muito melhor isso, se é ano de El Niño ou se é ano de Laninha, porque dependendo, É, lá, uma época do ano que deveria ser seca, vai chover um monte, né? Então, essa ideia tem que ser trabalhada, muito bem trabalhada com os tempo alunos, todo. de que as coisas são dinâmicas, né? Bom, nós temos os atores naturais que interferem em tudo isso daí, né? Mas a gente tem um bendito de um ator que ele, nos últimos 200 anos, ele começou a interferir muito mais que somos nós, né? Sociedade. E aí, como que a gente está interferindo? O que que a gente está causando? Bom, tudo. Estou com o relatório do IPCC, né, 2023, onde eles estão dizendo ali que eu peguei a versão em português que eles lançaram agora, muito boa, viu? Se todo mundo, se quiser dar uma olhadinha, né, traz todas as informações ali. Eles estão dizendo o seguinte, basicamente: olha, é, todas as aferições, né, os estudos apontam de que realmente a gente, né, que aqueceu, que essas questões que a gente está vendo aí têm a ver com uma intensificação, né, dos fenômenos climáticos, né, relacionados ao clima, ainda mais o clima, né, que a gente está falando de atmosfera. A atmosfera é um meio físico extremamente sensível, diferente da litosfera, por exemplo, na crosta e tal, que a gente interfere, mas essa interferência, né, a gente não consegue ali. O que é o ser humano né, ante a força de uma placa tectônica? Nada, né? Mas é diferente da atmosfera.
A gente interfere muito nela, porque ela é muito sensível, né, às interferências. Então, assim, o que que eles estão dizendo? Há a necessidade urgente de mudanças drásticas. Então, Uhum. assim, zero emissão de carbono, né? É, mudança, fazer essa transição energética o mais rápido possível. É uma mudança na estrutura de E aí, produção mesmo, de consumo, né? exatamente. E aí, Kerr, bate também com aquilo que você estava falando, porque assim, ó, não adianta mais a gente ficar falando para o menino, para a menina na escola, que ele tem que economizar, claro que isso é importante, mas que é economizar no consumo lá da energia, né, na hora de tomar banho. Ah, você tem que fechar a torneira quando você está escovando o dente. Gente, isso é fundamental, Com mas certeza. veja que a nossa discussão é muito maior do que isso, né? Ela vai muito além, Quem que é o né? grande ator que vai conseguir fazer essas mudanças que o IPCC está recomendando? É o Estado, Governos, né? são os Deixa governos, escapou. né? São as grandes corporações, Sim. elas é que têm que tomar atitude, né? E são esses atores que precisam tomar atitudes rápidas e drásticas para que haja mudança. Bom, cabe a nós na escola fazer com que os alunos entendam a importância do protagonismo, não só individual, mas coletivo, no sentido de pressionar esses atores a tomarem essas atitudes, né? A terem essas ações o mais rápido possível, E aí, só para né? complementar aí essa questão, para a gente conversar um pouco mais sobre coisas mais específicas, talvez. Como que a gente, o que é isso? Como a gente faz isso? Para onde a gente vai? O que que a gente, né, tem de importante para abordar dentro da sala de aula? Então, uma das coisas que são fundamentais e que não existe assim uma divisão em disciplinas e o que eu posso abordar numa ou na outra, que é o conhecimento e o saber sobre aquilo especificamente. Então, o que é a água, por exemplo? Qual é a importância da água para cada um? Então, essa sensibilização dos estudantes em relação ao que é e ao conhecimento que existe disponível sobre cada coisa é o que é o nosso foco. Dentro da geografia, quanto mais você conhece e você sabe o que é aquilo e como funciona e a importância daquilo, você vai fazer o quê? Você vai defender aquilo. Aquilo se torna um bem muito, se torna Com um certeza. elemento muito precioso para você. Então, o aluno que sabe e que expressa tanto o seu conhecimento dentro da disciplina como a geografia e que consegue, por exemplo, se expressar dentro das artes a sensibilidade que ele tem sobre a água, por exemplo, ele sempre vai defender o uso da água, né? Mas como que a gente faz isso? E aí a gente começa a conversar sobre metodologias diferentes, sobre Sim. sugestões de trabalho, sobre projetos, e aí por aí a gente vai. Mas o conhecimento e a sensibilização do estudante para essas questões são fundamentais. Eu Porque a gostaria gente de. Pode. a gente precisa conhecer para defender, né? Eu não Perfeito. vou defender uma coisa que eu não conheço e que eu não sei a importância. Eu não Então, tenho eu uma acho que é uma relação questão muito profunda, né? complexa, exatamente, do ser, que é uma pessoa, né? Ou eu, ou você, ou outra pessoa, em relação ao todo, que é o mundo, né? O planeta, a natureza, enfim, do que a gente estiver falando. Perfeito. Rê? A Andressa já tinha colocado e eu já tinha feito um monte de anotações e ela trouxe agora de volta o assunto que é esta questão que não dá mais para fragmentar, né? Começou história, terminou geografia, agora vamos para artes. Isso não existe mais, não é? E é este Especialmente em olhar. temas complexos, né? Exato, esse é um olhar que você precisa. Se você pegar um determinado assunto, acho que a maioria deles você consegue em todas as disciplinas e casando e fazendo links e não existe aquela coisa fechada, né? Vamos pensar só até aqui, aqui a gente parou, fecha o caderno, começou outra coisa. Isso já não cabe mais.
E aí vem de encontro, acho que é o que eu falei aqui no começo, que profissional sou eu, não Ah, é? Eu vou ficar ensinando primavera, verão, outono, inverno, começa ali, né, como o Levon levantou aqui, e também é super importante. Ou eu, né, eu tenho que fazer também com que essas crianças, com que esses adolescentes vivam ali a realidade de tudo isso. Então, eu sempre comento que primeiro eu mudo a minha realidade, ou tento mudá-la, ou transformar, ou fazer o melhor. Já comentei aqui em outros episódios que eu tenho um lixão perto da minha escola e que ainda estou em processo de, de tentar modificar algumas coisas ali, porque já faz parte aquilo ali, é muito difícil. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Não é, Mas não. eu acho que a partir do momento que a gente já vem discutindo com eles ideias de como fazer, do que a gente pode melhorar, conscientização, a comunidade, eles que vivem ali. Eu acho que essa coisa de viver, né, mesmo sendo ali os anos iniciais, você tentando modificar um pouquinho da sua realidade, você já vai transformando um pouco. Você já vai Eu, fazendo com que eles percebam que há coisas que a gente precisa sim, além do conhecimento que eu concordo plenamente que é super importante, mas também que professor é esse que está ali, que aluno é esse, onde ele mora, o que a gente pode mudar ali naquele entorno. Perfeito. Eu queria só acrescentar que é importante lembrar que essas posturas que nós estamos conversando aqui, elas estão muito bem explicadas dentro do material GEL, que é para os anos finais, né? Do ensino antigo, ensino fundamental, anos finais agora que a gente chama, né? E eu gosto muito de algumas posturas que eu preciso falar aqui, porque eu tô tendo o prazer de conversar com o autor, né? Então, tô aqui olhando de frente para vocês, é importante para poder pontuar essas questões. Primeiro, é uma que o Levon falou muito bem, que é sobre você não se desesperar. Porque hoje a gente fica entre o desespero e a apatia, sabe? Você tem aquela aula incrível que fala assim, olha, questão climática é isso. E aí, ou você vai pro desespero, né? Meu Deus, vamos todos morrer, né? E agora o que eu faço? Não tenho o que fazer, não tem para onde ir, socorro. Ou você vai pra apatia, não tenho o que ir, não tenho o que fazer. E qualquer uma das duas posições, ela não é producente pro estudante, pra escola, pro planeta, para ninguém. Então, encontrar esse ponto, que é o ponto da crítica mesmo. Aonde, o que eu posso fazer? Eu posso fazer algo no indivíduo, né, como foi muito bem pontuado pela Andressa, posso fazer algo como um cidadão, como um sujeito político, posso fazer algo como um sujeito que, sei lá, posso trabalhar com ativismo, posso trabalhar com arte, com conscientização, com educação, e isso está muito bem colocado dentro da obra para dizer que você, estudante, e você, professor, é claro, é um agente. Eu acho que isso é um ponto assim que eu achei incrível. E o outro ponto que, conversando com vocês dois agora, eu vejo muito de onde veio, e eu já falei isso um pouquinho ali atrás, é a questão da interdisciplinariedade da obra. Eu acho isso, assim, uma coisa incrível, como ela abre essas possibilidades de conversa, ciência da natureza, com arte, com várias áreas. E aí, Andressa, eu quero puxar para você uma questão que você já pontuou ali, mas foi por onde me atingiu. Então, por isso que eu acho que eu gostei tanto, que é a questão de você utilizar a arte educação, a arte visual e a linha artística no geral para poder sensibilizar. Porque realmente, às vezes, não chega, sabe? Eu tô falando de água, e que água é essa? É água do mar? E eu moro em São Paulo, eu nunca vi o mar, né? Que água é essa? É água do rio? Aquele rio sujo, que eu não tenho relação nenhuma com aquela água? Que água que é essa? É a água que eu bebo, que ela tá, né, controlada dentro de uma garrafinha? Então, entender qual que é a água no lugar, isso é outra coisa do material que é incrível, né? Porque vocês pensaram muito sobre Brasil, no geral, que vai ter diferentes águas, né? Vai ter diferentes terras, vai ter diferentes climas, então tem um olhar muito interessante, né? E como se puxa novamente para essa questão ativa. Através das artes eu posso me expressar, talvez algo que eu não consigo me expressar de outra forma, né? Eu consigo trazer isso para fora. Essa minha percepção, ela tá correta? Tá dentro do plano de trabalho de vocês? totalmente, Kelly, totalmente. Veja só, o que que a gente busca fazer no material, em primeiro lugar, ele falando. Em vários momentos, nós temos questões de análises que são análises de imagens, análises, vamos, Sim. vamos dizer, de mapas, de gráficos, de fotografias, que são questões que elas analisam a imagem imediata, né, aquilo que está ali sendo mostrado, explicado. No entanto, a gente tem sempre uma relação, a gente busca sempre colocar uma questão que reverta isso para o lugar onde ele vive, para o lugar Perfeito. onde o aluno vive, para onde ele está. Então, como é no lugar onde você vive? Como é no seu município? Como é na cidade onde você mora?
como é no seu estado, como isso acontece, né, no lugar. Porque, é claro, assim como você falou, tem alunos que têm uma realidade, que vivem em regiões onde existem muitos rios e que os rios são abundantes, assim como, né, na região norte, por exemplo, que é o que vem à cabeça quando a gente fala sobre isso. Mas existem alunos que vivem uma realidade completamente diferente, que não tem Uhum. absolutamente nada a ver com aquela região. Então, tem outras, né, que vivem em áreas litorâneas, que a realidade é outra, que você precisa ter outra abordagem, ou outros que vivem em regiões de serra, que não tem essa proximidade, né, mas o tema água, por exemplo, que é o que a gente está usando como exemplo, né? Ele acontece em todos os lugares dentro da Perfeito. sua casa, né? Então, e a gente vai poder observar isso quando a gente começa a refletir sobre o trabalho que a gente está fazendo com os estudantes, especificamente sobre isso. Então, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que foram feitos, né, observações de desenhos, observações de trabalhos com pintura, que quando o estudante vai representar água, ele representa a água na natureza, por exemplo. Não estou falando que isso é uma regra, mas já Uhum. acontece muito. E não insere nessa representação a ação humana. Então, não o ser humano, né? Pula a parte do homem. O ser humano, ele está dissociado daquela representação dele. E não é assim, Né? né? Isso acontece por quê? Porque a visão que a gente muitas vezes tem, né, subconscientemente ali, ela não tem ela não mostra esse trabalho da relação da sociedade com a natureza. Né? E é isso que a gente busca fazer ali. Então, essas relações todas dentro do livro, como sugestões de trabalho para o professor. Então, você vai Perfeito. ter ali no manual do professor, por exemplo, que acompanha o livro, que está ligado a cada página, sugestões de trabalho que levem à reflexão de como essa associação pode ser feita. Né? Então, como você trabalha isso? E aí, ah, a sugestão de trabalhos também, né? Junto com outras disciplinas. Então, como eu faço isso? Então, claro que tem, né? Vou falar que a geografia é maravilhosa, que ela dá oportunidades de trabalho interdisciplinares gigantescas, porque eu sou suspeita em falar, né? Da geografia como um trabalho, né? Ciência, Como ciência e né? como trabalho dentro de sala de aula também. Mas como a gente tenta levar essa visão um pouco mais abrangente, né, para o professor como sugestão, então aí acabam surgindo outras ideias que estão Uhum. relacionadas àquilo na nossa experiência, né? Então eu gosto muito de sugerir trabalhos da geografia com arte por isso, né? Tenho uma experiência Perfeito. dentro dessa área e eu constatei que é possível. Né? A sensibilização ela é muito importante, inclusive para o trabalho da geografia. Perfeito, perfeito. E eu acho muito bacana porque é um trabalho que a Regiane faz muito, né, Rê? Você sempre, quando tá trabalhando com as Sim, eu crianças já e com a percebi nas falas da comunidade, Regiane. ela sempre Aham. puxa muito isso, né? E é nessa linha de trabalho também que você pensa, né? Apesar de como diretora, né, a tua questão é uma orientação maior e é um trabalho com comunidade, não é especificamente em sala só, né? É Sim, bem mas a além. gente, eu acho que é legal, Kelly, né? E eu fico aqui maravilhada, porque mesmo assim, né, o material sendo, acho que a Andressa colocou agora muito bem. Você pode pegar temas e ir puxando ali, Sim. e isso ir mudando, e depende, você falou da questão de ser gestora, você sabe a teclinha que eu bato ali de formação mesmo, não é? Chegar Necessário, não ali tem para o jeito. professor, quais são suas dificuldades, o que que você está, né, no que você está precisando de ajuda neste momento. Se a gente olhar aí, né, estamos aqui no estado de São Paulo, sei que a gente fala aí para o Brasil todo, mas pensando nas últimas avaliações aí do estado, a gente teve aí um déficit de história, de geografia na maioria das escolas. Então, o que está faltando para esse professor? Será que é para o aluno ou é para o professor? A gente tem que olhar muito essas questões,
não é? O professor, ele tem lá a sua formação inicial e ele não vai dar conta de tudo que ele vai ter que fazer no decorrer da carreira dele ali, né, do protagonismo dele como professor, como docente, durante, né, todos os anos aí que ele vai percorrer, enfim. Precisa de formação em serviço, precisa de políticas públicas com relação a tudo isso, né? E eu vou bater de novo naquela tecla, quem eu sou nisso tudo como um profissional da educação, que aluno eu quero formar e eu só vou conseguir fazer um pouquinho melhor se eu tiver conhecimento, se eu fizer muita leitura, se eu tiver gestores que me ajudam, se eu tiver uma secretaria que contribui, se eu tiver um governo que também coloque lá mais políticas públicas, que eu brinco que é o Deus lá de cima, que precisa disso, não dá mais para a gente só ficar fingindo que está fazendo formação. Porque o professor, ele precisa de formação, Kelly, para ele conseguir ter essa visão. E, infelizmente, e não estou generalizando, pelo amor de Deus, a gente sabe que tem muita gente aí que vai muito além, mas a gente acaba ficando preso e não dá para ficar mais preso. A gente Não dá precisa mesmo. sair daquilo, porque senão esse aluno vai ter sempre o mesmo olhar, a gente vai continuar. Acho que foi o Levou mesmo que colocou. Quanto tempo a gente fala disso? Mas por que será que ainda a gente continua, não é? Eu me vejo às vezes engatinhando em alguns assuntos, mas por conta dessa questão de formação. Ela tem que ser boa, ela tem que vir com tudo, ela tem que pegar gente, né, pessoas assim, ó. Eu entendo, entende do assunto, então é você que vai vir para cá. A Entende? escolha de bons materiais tá aqui, viu, Pronto, gente? escolha de Por bons favor, viu? materiais, né, que é o que eles estão colocando, tem ali dicas de como fazer, de como trabalhar com outras disciplinas. Gente, isso é tudo, isso é Sim, tudo. faz Então uma vamos diferença usar o muito que a gente grande. tem de bom e parar de, às vezes, ficar enfeitando, né? Tem coisas que não dá mais pra gente ficar só fingindo que tá fazendo. Deixa eu aproveitar e puxar uma questão também pro Levon, que eu acho que. Levon, você tá numa posição muito interessante, que é como professor também de ensino médio, correto? Tá atuando Isso, atualmente? Perfeito. E você trouxe exato. aqui pra gente um dado que é muito importante, né? Que você falou do IPCC, que é o Intergovernmental Panel of Climate Change, né? Que é o painel Isso. intergovernamental sobre mudança climática, que traz os últimos dados que, como a gente já falou, não são os melhores dados, né? São dados preocupantes, alarmantes e que é importante a gente dar uma olhada. E como um professor de ensino médio, já está lidando com alunos que estão naquele ponto de formar ações cidadãs, né? De formar ações que vão modificar o mundo, né? O ensino médio é aquele ponto em que as próximas ações desses estudantes elas vão ter impacto social, é trabalho, é família, é voto, né? Tá no dia a dia. E aí, na Uhum. prática, eu queria só te fazer essa pergunta também, porque nós também temos um privilégio nesse programa hoje, né? A gente tem a Regiane, que está falando sobre a experiência dela no ensino fundamental, nos anos iniciais, né? Nós temos o material e toda essa construção que ela serve para os anos finais, e a gente também tem aqui uma possibilidade de ter um olhar para o fim desse processo, né, básico, né, que é o ensino médio. Então, como você vê o engajamento dos estudantes? Como você vê a participação deles e como você vê o papel também de um bom material didático para apoio do professor e que possa ser adaptado às necessidades? Porque às vezes a gente tem também alguns materiais ou algumas posturas que eram muito eficientes quando eu era estudante, né? E que hoje em dia mudou tanto. A gente já tem uma alteração tão grande, né, no impacto, nessa juventude, no engajamento, na forma de trabalho, que às vezes você não atende à necessidade dessa juventude, né, dessas realidades escolares. Então, como que você percebe a percepção dos estudantes também sobre essas mudanças climáticas, né? E a importância de um bom material para orientar professor e estudante? Olha, então, Keller, é o seguinte, no ensino médio, eles também, bom, o primeiro passo eu acho que é, como eu coloquei, né, tentar desconstruir essa ideia né, de que a gente vive um momento cataclísmico, né, apocalíptico, que eu acho que isso não de forma alguma, né, a gente não vai estar Ele não constrói, formando, né? né, exatamente, ou nessa etapa, que seria a etapa conclusiva, a gente não poderia estar preparando esse cidadão aí que vai estar no mercado de trabalho, né, para o mundo do trabalho. Aliás, a gente fala muito disso, né, deixando um pouco dessa ideia de mercado de trabalho, mas preparando para o mundo do trabalho, né, esse indivíduo, porque esse indivíduo que
que tem que estar pronto para o mundo do trabalho, ele tem que ter construído esse espírito crítico que a gente falou. Então, assim, só que Lá a no gente, começo. muitas vezes, a gente acaba pegando, né, uma boa parte da moçada que chega ainda com, né, sem os conceitos de base, É sem verdade. ter feito essa reflexão, né, nas etapas anteriores. Então, no ensino médio é aquela coisa, a gente tem que retomar e avançar. Só que esse avançar com eles no ensino médio acaba sendo um pouco mais tranquilo, porque eles estão mais maduros, eles conseguem Uhum. compreender melhor determinadas situações, determinados conceitos um pouco mais complexos, né? Então, isso fica, de certa forma, um pouco mais fácil de se fazer. Mas é a desconstrução, né, que a gente tem que fazer e mostrar que, ainda que a mudança climática tenha um ingrediente da sociedade humana muito forte nos últimos tempos, é que o clima é dinâmico e que ele muda, e sempre mudou, e sempre vai continuar mudando. Então, assim, a gente tem que entender que, por exemplo, a gente tem registros, né, muito claros de que na Idade Média a gente viveu algumas décadas de intenso calor, né? Teve uma bagunçada ali do século XII ao século XV, temperaturas bem acima da média. Nós tivemos aquilo que os historiadores ou os mesmos climatologistas chamam de pequena idade do gelo. A gente teve ali no século XVI, XVII, comecinho, né, até o fim do XVIII, várias décadas de um frio intenso, né, no hemisfério norte, onde você teve fome, porque, né, as lavouras não prosperaram na época do plantio e assim por diante, né? Mas agora a gente tem a interferência humana que está intensificando algo que talvez também seja um ciclo natural. E a gente vai, se a humanidade vai perpetuar na face da Terra, ela vai viver, né, novos períodos de mudança, né? E então, assim, como que a gente está preparado para isso? A gente tem que entender que também tem uma interferência humana, mas que também tem a questão natural. Quais são os fatores naturais? De que maneira que o ser humano está interferindo? Então, tudo indica que são as emissões, né, de gases do efeito, né, estufa, né? Então, a gente tem que mudar. Só que, assim, ó, tudo isso está ligado, no ensino médio fica mais fácil você fazer essa relação, porque a emissão de gases do efeito estufa está ligado a um modelo de economia que nós temos, e aí hoje, né, a gente podia falar em capitalismo, né, que é o capitalismo, mas assim, é o sistema econômico predominante, né, é o Sim, modelo sim. econômico que nós temos no mundo inteiro, mesmo uma China da vida que se diz socialista, né, ela segue o mesmo modelo, que é esse modelo linear. A gente lembra um pouco, quando fala de modelo linear, muito professor já deve ter passado em sala de aula lá aquele filmezinho do, né, a história das coisas, né? É isso? Que é aquilo lá, né? Que retira da natureza, processa, consumo, né? E Descarta. descarta. E aí, né? Então a gente tem que migrar desse sistema econômico linear para um sistema circular, Perfeito. né? Onde, né, a gente consiga, e aí, dentro desse sistema econômico circular, a ideia de sustentabilidade é chave para poder, né, isso acontecer. Então, assim, no ensino médio, fica mais fácil de você trabalhar essas discussões e caminhar para esse entendimento um pouco Verdade. mais, assim, uma abordagem mais crítica mesmo, né? E de uma mudança de postura. E isso é chave em tudo isso a questão do consumo. Ah, mas eu tive alunos que diziam assim, professor, mas a minha família é assalariada, né? Você está falando de consumo? E não estou falando nem de consumismo, tá? Só que quando a gente fala em consumo, a gente tem que lembrar que a gente está o tempo todo sendo estimulado a consumir. Todo momento, né? E esse consumo não é porque você muitas vezes
no consumismo tem aquela ideia de que é um consumo em excesso ou Desnecessário. desnecessário. Mas a gente tem que lembrar que dentro do consumo, muitas vezes você faz um consumo pouco consciente, né? Vou dar um exemplo. Falta uma orientação, por exemplo, para as famílias mais carentes, de como usar melhor, de trabalhar com as pessoas assalariadas, aquela ideia de soberania alimentar. Então, assim, saber o que você leva à boca, né? Aquilo que você Uhum. consome. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um salário, né? Ela tem uma renda muito limitada, e que é a realidade da maioria dos brasileiros, mas quando vai ao supermercado, consome coisas muito pouco nutritivas e altamente agressivas ao meio ambiente, Sim. né? Então, assim, Muito complexa não essa questão também, é né? bastante complexa, mas Porque assim, ela não é uma você via única, né? é uma via única, não é uma via única, mas, por exemplo, você pode perceber que as pessoas elas consomem muitos, apesar da renda pequena, né, limitada, mas produtos altamente processados, né, de ultraprocessados, industrializados, né? Então, assim, esse é um aspecto, na verdade, né, que a gente Perfeito. precisaria estar trabalhando, por exemplo, nessa questão do consumo. Então, eu posso ter uma alimentação mais saudável, consumindo produtos que não são ultraprocessados e que automaticamente não agridem tanto o meio ambiente, não emitem tantos gases do efeito da estufa, tá certo? Então, essa é uma possibilidade. Então, assim, a gente Sim. tenta sempre discutir com os alunos do ensino médio para que Porque eles isso já tenham condição de refletir sobre essa questão. É o papel deles Até porque, efetivamente, né? Qual que é o papel deles inserido dentro do processo sim, social que a gente tem, né? Muito bacana. exatamente. Por exemplo, eu tenho muitos alunos do ensino médio que eles já são maiores de idade. E por serem maiores de idade, eles já estão trabalhando. Sim. Então, eles participam, né, na composição da renda da família. Então, trazer uma discussão como essa para a sala de aula, eu vejo que é importante, porque é um aluno que ele vai estar depois chegando e pensando a respeito disso, né? Perfeito. Como é que eu Gostei posso muito. melhorar a qualidade da alimentação da minha família, impactando menos, né? E comendo melhor. E voltando naquele papel de que eu tenho. Perdão. E voltando àquele papel de que existem ações que eu posso tomar, né? Que são ações minhas que vão melhorar a minha qualidade de vida e que está Isso, fazendo com que eu contribua para a construção desse futuro, que ele seja sustentável, né? E tanto no micro quanto no macro, né? Tanto nas políticas públicas, nos exatamente. pedidos, quanto dentro daquilo que eu estou levando para minha mesa e para minha alimentação. Então é um trabalho muito interessante e ele fica muito prático, né? No ensino médio. Fica muito essa questão de ações que eu posso tomar, ações relacionadas ao trabalho. Achei isso muito legal, muito bacana. Daí, Perfeito. contando um pouquinho, por exemplo, no último ano foi feito, eu, né, fiz com um trabalho em conjunto com outros professores, que foi justamente eles produzirem podcasts, né, É que a legal. respeito de ações que poderiam ser feitas, né, mas aí foi não só na área ambiental, mas também em outras questões que envolvem discussões políticas. E aí, quando a gente fala políticas, não no sentido da política partidária, né? Mas no sentido de postura ou de visão política do mundo e das coisas, da sociedade. Olha que bacana. E é mais ativo do que isso, impossível, né? Muito bom. Gostou, Rê? Nossa, e aí vem de encontro, né, com as três palavrinhas que a gente foi falando aqui durante o programa todo. Acho que todos nós usamos muito o sensibilizar, o educar, né? E a gente está ali no conscientizar,
não é só você hoje dar aula, né? Chega de dar aula, a gente não dá aula. Já mudou há muito tempo, porque vai muito além tudo isso, né, Kelly? Toda essa relação que o Levon fez agora vai muito além. E para os meninos chegarem lá no ensino médio nesse ponto, o que que eles precisam já ter de bagagem lá atrás? Quantas coisas a gente tem que ter feito, né, com essa criançada? Qual o trabalho? Não é transformar, não é só transformar, é todo um processo. Uma Acho que foi construção, muito né? bem colocado aqui. Não é 8 nem 80, né? Não está tudo acabado, nem está tudo né, pronto, enfim, não é Bem, assim. A gente tem um processo, e se a gente conseguir fazer esse processo junto ali, casadinho, entendendo qual a função da educação básica no todo, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, ele chega lá no ensino médio com a caixinha bem mais aberta. Perfeito. A importância de você ter uma boa formação do professor e um bom material também para ajudar nessa orientação. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Estamos chegando então aos nossos momentos finais aqui e preciso dizer que nos momentos finais nós temos 3 perguntinhas que são feitas para todas as pessoas que compõem esta mesa. A primeira delas é: se você gostou do programa. A segunda: onde nós podemos te encontrar? Dá para te encontrar? Dá para entrar em contato? E por fim, é uma dica, um pedacinho seu para nos acompanhar aqui, corações e mentes juntos, até o nosso próximo programa. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, você sempre a primeira aqui no meu coração, e eu quero saber, você gostou do programa? Onde eu acho a Regiane ao longo desse ano de 2024? E uma dica sua para os nossos ouvintes, qual vai ser a dica que você vai passar para a gente aqui nesse comecinho de gravação de programa que nós estamos tendo agora? Tem como não gostar? Olha Como? quanta aprendizagem, não é? Aliás, de novo, Keller, vou usar aí a sua fala. Professores e professoras, usem lá na escola, né? Coloquem o podcast lá, escutem, porque, gente, isso aqui foi uma aula, não é? Uma aula, e uma aula gostosa, que a gente nem percebeu o tempo passar. Não tem como não gostar disso. Uma delícia, não é? E onde eu estou? Estou aqui, né? No Arco 43, 2024. Uma delícia para a gente discutir, para a gente aprender, para a gente estar junto, para a gente chorar, para a gente rir, enfim, que quem já escuta e quem é ouvinte sabe disso, né? A gente tem todos os momentos por aqui, é uma delícia, não é? Tô lá no Instagram, no Facebook, e eu brinco sempre lá no chão da fábrica, onde toda essa mágica deve acontecer, precisa acontecer, de uma forma ou de outra, essa transformação é necessária lá na escola, lá no chão da fábrica. E durante todo o programa aqui, eu fiquei pensando, porque eu não vou mentir, eu tinha pensado no que indicar, falei, o que que eu vou indicar, o que que eu vou indicar? E durante todo o programa, me veio uma música na cabeça. E não tem como. Luiz Gonzaga, fica aí um pedacinho, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Fica aí, escutem o resto, porque eu acho que ela arrepia sempre, né? Ela é atemporal. Perfeito, perfeito. Rê, obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui com a gente sempre, obrigado por dividir essa mesa comigo já há muitos anos, é sempre um prazer estar contigo, aprendo muito e te admiro Eu que muito nos aprendo. trabalhos e tudo mais, viu? Muito obrigado. Eu que aprendo, uma delícia. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá. Andressa, sua vez de responder as 3 questões dificílimas aqui pra mim. Que é, primeiro, se você gostou do programa, o que que você achou, o que que você tá levando, como foi essa gravação pra você.
Segunda questão, aonde eu encontro? Como eu faço para achar a Andressa? Quero entrar em contato, quero procurar, quero saber, quero falar do material. Como que faz? Dá para achar? E a última, que é um pedacinho seu. Uma dica, que pode ser uma música, até receita a gente já teve aqui. Eu adoro quando tem receita. Então, qualquer indicação que seja um pedacinho seu para nos acompanhar ao longo desse tempo todo, ecoando nos nossos corações e mentes. Por favor. Legal, obrigada. Não, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade maravilhosa de conversar um pouco e falar um pouco do nosso trabalho e refletir sobre essas questões, né? Eu e o Levon, a gente conversa, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho o mesmo sobrenome dele, nós somos casados. Então, vira Nossa! aqui uma discussão o tempo inteiro, a gente está conversando, trocando ideias sobre tudo, e falar com vocês, assim, foi um privilégio, eu agradeço muito, tá? Gostei muito. Eu e o Levon, nós temos um site que se chama Geonauta, é o www.geonauta.com.br. O Geonauta é um site para professores de geografia e professores em geral, né? Lá a gente tem conteúdo de assim, muitas coisas diferentes, tem dicas de filme, de série, por que trabalhar em sala de aula, receitas, por que trabalhar em sala de aula, aquelas receitas, da onde veio tal coisa, então, da onde veio lá a sopa de É, batata, da onde veio tudo com foco geográfico, né, da foco coisa. na geografia, e tem dicas também de trabalhos com artes, tem inseridos ali. Nós temos também o Instagram, Geonautas, que divulga o conteúdo do site e também divulga nossas fotos, nossas imagens, nossas considerações, nossas observações do tempo, do clima, da terra, do mar, de tudo, nossas viagens, que a gente gosta muito de fazer, então tem dicas lá. Então, esses dias eu fui visitar a minha filha no Canadá e lá no meio-dia, a sombra era outra, é muito diferente. A sombra, então vamos observar a nossa sombra, e aí essa dica de observar a sombra, porque a gente está numa outra região, numa outra latitude, e aí como que isso acontece? Então, isso aparece lá no nosso Instagram do Geonautas, então lá tem o nosso contato, pode entrar em contato, fazer pergunta, pode fazer o que quiser lá no site e no Instagram. E por fim, aí uma dica, desculpa que eu vou dar para os professores de arte, que, assim como eu, passei por esse processo e tenho passado por esse processo, que é desenvolva a sua expressão. E aí todo mundo fala assim, mas eu não tenho tempo, não dá para fazer nada. Então, quando eu estudava, eu conseguia, agora eu não consigo mais. Mas alguma coisa a gente precisa, de alguma forma, expressar o nosso sentimento, seja num desenho com um lápis grafite, seja num trabalho que você faça com cores, qualquer coisa que você consiga encaixar no seu dia a dia para você colocar para fora aquilo que você precisa, né? Expressar de alguma forma e trabalhar isso dentro de você. Então, essa é a minha dica. Eu tenho sempre uma Perfeito. coisinha começada ali, um quadrinho, uma coisinha pintada, né? Então, é isso aí. Perfeito, Agradeço muito, perfeito. gente. Andressa, muito obrigado. Obrigado pela tua sensibilidade, que ela é muito boa e ela agrega demais no Obrigada. material mesmo. Toda essa questão artística, ela é algo que torna muito acessível, torna muito próximo, muito humano pra gente, coisa que às vezes pode cair para dados, né? Pode cair para uma questão e não é. Mostra mesmo que a geografia ela tá aqui com a gente, ela é humana, ela tá junto, ela é importante, ela sensibiliza. Eu acho que isso é um olhar que ele é muito precioso, viu? Então, obrigado por estar Obrigada. aqui, obrigado por essa construção de material, obrigado mesmo, tá? Vamos lá. Eu que Sua agradeço. vez. Oh, perdão, te cortei, Andressa. Não, só falei eu que agradeço. Vamos lá. Sua vez, levou meu querido. Vamos lá. Quero saber de você então, se você gostou do nosso programa, o que você curtiu, como é que foi pra você, onde que nós podemos te encontrar nas redes sociais? Já sabemos aqui, né, que tem Instagram, tem o Geonauta para encontrar e também uma dica sua que possa servir, que possa agregar um pedacinho seu para juntar com os nossos queridos ouvintes. Lembrando que vale tudo desde que venha de você. Tá bom, então.
Eu gostei demais, né? Pena que é tão curtinho, né? Gostoso de ficar É porque a conversando gente fala muito mesmo. com pessoas assim que, que, que entendem, né? Dessa Certo. questão do processo, né? Assim, por isso, assim, esse bate-bola com a Regiane é muito legal também, né? Porque ela agrega demais, assim, a vivência, né? Que ela traz da escola, é, e essa visão da gestão que é muito importante, né? Porque não é só pensar no currículo, né? Mas na verdade, sim, né? A gestão, a escola, o que acontece na escola também é currículo, né, Regiane? Então, assim, tudo isso é muito importante a gente trazer e o Arco 43, acho que é, né, com essa colaboração dela permanente, enriquece, né, demais todos os podcasts aí. Olha, então, rede social, além do Geonautas, @geonautas, né, O Instagram no e Instagram no Facebook. e no Facebook, eu tenho o meu, que é @Boligian Levon, tá? Sobrenome e nome, né? Boligian Levon. E a minha dica para vocês é o seguinte, já que a gente ficou falando tanto a gente falou de clima e tudo, tem a nossa amiguinha ciência, que sem ela a gente na geografia também, né, não consegue entender o clima sem falar da meteorologia, né? Que ela é fundamental para tudo isso. E só que tem muita gente que acha que a meteorologia é uma coisa assim muito da física, muito chata e tal. Isso é, né, não deixa de ser verdade, mas tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que pode virar ali um livrinho para leitura de cabeceira mesmo na hora de dormir para o professor, que é muito legal, muito gostoso de se ler. Ele se chama As Viagens do Tempo, uma história da meteorologia em meados do século XIX, da professora Cristina Helena da Mota Barbosa. Isso foi publicado pela editora da FAPERJ, né? Que é a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Legal. Ele é muito legal, porque ele faz essa, ela conta a história da meteorologia, não só no mundo, mas também no Brasil. Como é que chegou aqui, né, as primeiras ideias, os primeiros cientistas, né, como é que se formaram aqui os primeiros meteorologistas, a primeira estação de meteorologia no Brasil, como é que eram feitas as medições, né, o que se sabia, o que se percebia na época, já que a gente estava falando, né, de IPCC, temperatura e, né, as medições e tal, como é que chegou, como é que a gente sabe que aumentou a temperatura? Porque tem toda essa galera aqui que lá, né, meados do século XIX, já vinha fazendo todo esse trabalho. Então, a ciência pura contado por meio de história, né? Uma maneira muito gostosa de se falar a respeito disso, que a Cristina Helena traz para a gente nesse livro, tá? Então, essa é a minha dica para vocês, tá bom? Perfeito, perfeito. Levon, muito obrigado pela tua presença aqui novamente. Obrigado por agregar tanto assim para a educação, sobre forma, sobre método, sobre abordagem, novamente aqui com a gente. Muito obrigado por lembrar desses materiais tão essenciais, nessas referências, a construção de ciência que a gente tem e que no fim embasa as nossas próximas ações, né? Agradeço muitíssimo novamente ter você aqui, meu querido. Obrigado. Agradece muito. E vamos lá, chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o programa porque existem alguns temas que eu até consigo discutir na condição de um professor de filosofia, professor de história, né, de estar ali na escola, de ter algum senso crítico, de trabalhar. Mas é sempre bom você ouvir quem manja, né? É sempre bom a gente olhar para um material que está bem formado, que está ali para tirar as nossas dúvidas, que vira realmente um parceiro de conversa. Então foi muito bom poder discutir esses assuntos. E eu levo algumas coisas daqui que eu acho que é importante trazer, que é, primeiro, não sucumbir nem ao desespero, nem à apatia diante das mudanças, porque a gente precisa estar ativo, precisa estar consciente, precisa estar acordado, né? Eu acho que isso é muito importante para o professor, porque a gente vai passar isso para o estudante sente, tá?
Não é só o que a gente fala que passa para a molecada, não. O que a gente está sentindo também passa. Então é muito importante lembrar disso e ter bons materiais que vão nos lembrar disso e dar os subsídios. Assim, eu estou muito nesse ponto de ter bons materiais, sabe? Se eu vou procurar um assunto, eu procuro quais são os livros de referência daquele assunto para mim primeiro neles. Porque eu perdi muito tempo com material que é mais ou menos. E aí você olha aquela leitura e fala, gente, o tempo tá passando, eu tô ficando mais velho, eu preciso ler coisa bacana, preciso consultar coisa bacana. E é muito bom ter autores com competência, com o carinho de vocês aqui. Então é algo que eu gostei demais. No mais, quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller na maioria dos lugares, @CobKeller lá no Instagram com K. Lembrando que o Instagram que ele é bastante pessoal, mas ele tá começando a virar um pouquinho mais profissa também. Então eu falo de educação às vezes, falo do que eu tô fazendo, mostro o meu gatinho, então tá lá para quem quiser acompanhar, certo? E a minha indicação vai ser... Eu vou dar uma roubadinha aqui, mas é algo muito legal. Porque o que aconteceu? Anos atrás, nem foi muitos anos, foi ano passado, eu precisei dar uma aula naqueles temas, né, de aprofundamento que a gente teve no ensino médio no estado de São Paulo aqui, eu precisei dar uma aula que envolvia a Amazônia. E a Amazônia ela é algo muito distante pra gente ainda, né? Principalmente para quem tá aqui em São Paulo. Então, um abraço aí para os professores que trabalham, que estão na região. Porque ainda é difícil pra gente entender. Tá bem distante, não chega muito conteúdo, não chega muitos trabalhos. E pesquisando sobre, eu caí num texto do Geonauta. Eu caí num texto que são 10 documentários para conhecer a Amazônia, que é muito legal. E assim, vocês fizeram um trabalho de curadoria que ele é incrível, né? Eu me lembro muito de um dos filmes, que é uma curadoria de vídeos do YouTube, que fala sobre o despertar da florestania, se eu não me engano. Que é um documentário que fala sobre a natureza, sobre como ela está sendo tratada, e ela está falando com pessoas incríveis, assim, e é muito didático para trabalho. Foi esse um dos documentários que eu trabalhei em sala que eu gostei muito, e eu gostei muito do Amazônia Groove, que fala sobre um retrato de música local, que é algo que eu não tinha atingido, assim. Eu ia falar de floresta, a gente ia falar de povos originários, né? Ia falar de uma série de coisas, mas eu não ia tocar na cultura de falar de música. Então foi uma curadoria extremamente interessante, extremamente competente que teve ali presente, né? É algo que eu gostei muito. Então eu vou pedir para deixar também o link do jornal, tá falando sobre 10 documentários para entender a Amazônia, que eu gostei muito na época e que me salvou demais para poder trabalhar em Legal. sala, para tomar esse conteúdo, né? Então foi muito bacana e eu deixei aqui do lado, como uma das possibilidades, foi muito legal. Fica essa minha dica. Então, muito obrigado por esse programa. Obrigado, minha gente. Foi muito legal poder trocar essa ideia. Acho que Para vocês, viu? ele é essencial e acrescenta muito, né? É isso. No mais, agradeço também a vocês, meus queridos ouvintes, que estão aqui acompanhando a gente, que estão aqui nesses primeiros programas, nesses primeiros momentos ao longo de 2024. Compartilhem. Tem aquele teu amigo da geografia ou aquele professor que está preocupado com as questões climáticas, que você não quer que ele sucumba nem ao desespero nem à apatia, como eu falei aqui? Apresenta o programa para ele, discuta, conversem, levem esses programas para os ATPCs e para as formações de professores. Você tem uma formação completa aqui, completa. Então aproveita, o material é para vocês, a Editora do Brasil traz para colaborar aqui nessa construção da educação no país, certo? Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.